Pessoal, tivemos aí um tempinho parado aqui no canal, né? Eu entrei aí de recesso, fiquei aí 3 semanas de recesso, tá? E estamos voltando aí com força total aqui para o projeto, tá? Não só aqui para o canal do YouTube, como os outros componentes aí do projeto do Ansiedade Social em Foco, tudo bem? Bom, nesse vídeo meu aqui de retorno, eu decidi trazer um tema diferente do foco aqui do nosso canal, tá? Por que eu decidi trazer esse tema? Tá? É um tema que ele tem uma relevância social muito grande, né, que é o tema do preconceito. Eu vou estar trazendo algumas reflexões aqui teóricas e, digamos assim, pessoais a respeito do preconceito de uma forma geral, tudo bem? E me parece que a gente está vivenciando um momento em que seria importante a gente abordar essa pauta aqui no canal, a respeito do preconceito, né? Obviamente, né, pessoal, a partir de uma visão da psicologia, em particular da psicologia comportamental, né, ou análise do comportamento, para ser mais preciso nos termos, né? E talvez, durante o meu discurso aqui, eu tente traçar algumas relações entre o preconceito e comportamentos ligados à introversão, timidez, ansiedade social e coisas do gênero. Tá? Um outro fator, né, que me levou a trazer esse tema aqui para vocês é porque recentemente eu fiz um vídeo de análise aqui a respeito do BBB, né, do Big Brother Brasil. Foi uma análise assim ampla, uma análise geral a respeito do programa. E, coincidentemente, a edição desse ano eu tenho acompanhado de forma mais sistemática. Tudo bem? De modo que esse tema do preconceito, e aí especificamente o preconceito racial, ele está em pauta do programa, né, em função ali de um participante negro que trouxe essa questão à tona ali no programa, inclusive dando várias confusões ali, várias, entre aspas, né, o pessoal gosta de falar aí, várias tretas ali, que inclusive me parece que teve até uma ameaça de processo por conta de racismo e coisas do gênero. Tá? Então assim, é um tema que está no debate público, né? Ele está muito na moda, né? O preconceito. Hoje em dia a gente fala de forma muito mais aberta e muito mais consciente a respeito disso. Tá? Então uma pauta é um tema extremamente importante. Tá? Bem, é impossível, pessoal, para a gente começar a nossa conversa, é impossível falar de preconceito, seja ele qual for, sem você se envolver de alguma maneira de forma emocional e pessoal. Ou seja, eu não vou trazer o tema aqui de um ponto de vista estritamente técnico, teórico, né? Numa linguagem comum, trazer o tema de uma maneira fria. Tudo bem? Por quê? Porque, em função das nossas vivências, a gente acaba, de uma forma ou de outra, tendo contato com o preconceito, né? Seja ele em que forma que ele venha a tomar. Tá? Porque o preconceito, pessoal, ele pode ser relacionado a qualquer evento, qualquer comportamento, tudo bem? Ele não necessariamente envolve as pautas que, digamos assim, a mídia, principalmente a mídia, coloca, ou certos grupos minoritários colocam. O que eu estou querendo dizer? Vamos pegar alguns exemplos aqui. Quais são os preconceitos que a gente mais ouve falar por aí? Preconceito racial, né? Especialmente contra os negros, né? Preconceito em relação à orientação sexual, então homofobia e coisas do gênero, né? Me parece que esses dois são os principais, né?
E recentemente, não sei se vocês acompanharam, surgiu no debate público um preconceito sobre a questão de idade, que me parece que uma mulher, né, de 40 anos foi cursar uma universidade e ela foi alvo de chacota pelas colegas de 20 e poucos anos, 19, 20 e poucos anos, dizendo que ela não estaria na idade de fazer uma graduação. E aí surgiu esse tema do preconceito contra pessoas mais velhas, né, que cá entre nós, né, pessoal, 40 anos talvez não esteja nem na metade da vida ainda, para as expectativas de vida atualmente. Tá? Então, reparem que é um tema que ele perpassa o nosso cotidiano e às vezes, se a gente não tiver um olhar atento, a gente não consegue identificar esses preconceitos. Tudo bem? Bom, deixa eu voltar aqui à minha linha de raciocínio, que eu quero pensar aqui um ponto central, que é o seguinte. Me parece que a gente teria que ter um olhar mais abrangente em relação aos preconceitos. Por quê? Como eu disse, os preconceitos que são mais divulgados, são mais difundidos aí pela mídia, são esses preconceitos que eu acabei de citar, especialmente o preconceito racial e o preconceito de gênero, de orientação sexual e coisas do gênero. Porém, como o nosso olhar fica muito focado para esses grupos, a gente acaba por esquecer outros grupos que também sofrem preconceito, e aqui eu posso falar sobre qualquer coisa, pessoal. Tá? Vou dar alguns exemplos aqui. Nós podemos ser alvo, né? Nós podemos ter acontecendo preconceito contra pessoas baixas, principalmente no caso de homens, contra pessoas altas. Né? Nós podemos ter preconceitos contra pessoas solteiras, que já têm, por exemplo, mais de 30 anos, contra pessoas que não têm filhos, principalmente aí mulheres. Né? Esse tipo de preconceito específico, ele acontece muito frequentemente com mulheres. Né? A mulher passou dos 30, se ela é solteira e não tem filhos, ela começa a ser olhada de uma maneira diferente, para dizer o mínimo. Né? A gente pode citar N características aqui. Pessoas que usam óculos, pessoas que têm certos gostos musicais. E uma coisa que, a meu ver, seria indiscutível, um preconceito contra pessoas que são mais quietas, mais introvertidas, mais tímidas, que falam pouco e coisas desse tipo. Né? Eu já vi, né, pessoal, ocorrer na prática esse tipo de preconceito contra pessoas que são mais quietas, são caladas. Se vocês pegarem como parâmetro, olha só, olha a relação que eu vou traçar aqui com vocês. O rapaz do Big Brother, ele levantou a pauta do preconceito racial, que segundo ele foi um preconceito racial em relação à religião dele, que eu não me recordo agora, mas é uma religião afro, tá? E ele levantou essa pauta. Ok. Reparem, pessoal, eu não estou querendo colocar aqui que essas pautas de preconceito que estão mais em alta não são importantes. Não, muito pelo contrário, elas são extremamente importantes. Tudo bem? Por quê? Porque esses grupos específicos, né, que não são, que não têm a pele clara ou que são homossexuais, historicamente são os grupos mais sofridos e mais alvo de preconceito e discriminação. Então as pautas são extremamente legítimas. Isso é importante deixar claríssimo aqui no vídeo. A minha ideia com esse vídeo aqui é trazer uma reflexão para a gente ampliar o nosso olhar e não deixar de olhar outros grupos que também sofrem preconceito. Bem, então ele levantou essa pauta a respeito do preconceito racial. No entanto, pessoal, se a gente tomar como uma referência o Big Brother, vocês vão perceber que, via de regra,
praticamente todos os participantes de todas as edições, e eu acompanhei várias edições do Big Brother, são extrovertidos, comunicativos, bem articulados, têm boas habilidades sociais. Onde que eu estou querendo chegar? Existe uma, entre aspas aqui, tá pessoal? Existe uma ditadura da extroversão, que eu já escrevi sobre isso, já fiz artigos sobre isso, já fiz vídeos sobre isso, né? Em que o comportamento extrovertido, falante, comunicativo, ele é extremamente valorizado na nossa cultura, e por outro lado, o introvertido, que fala pouco, que não se expõe, é extremamente deixado de lado, às vezes sofrendo até um processo de exclusão do grupo social. Por quê? Porque ele é tímido, ele não fala, não expressa a sua opinião, aquilo que ele sente, assim por diante. Né? Então, assim, como eu trabalho a fundo com esse tema da ansiedade social, obviamente o meu olhar ele fica mais sensível para esse tipo de preconceito. Então vocês podem reparar que na própria seleção dos participantes, a direção do programa seleciona participantes extrovertidos. Por quê? Porque é isso que vende, é isso que é valorizado na nossa cultura. Talvez se a gente fosse pegar, eu nem sei se existe, mas se a gente fosse pegar um Big Brother asiático lá do Japão, a gente só iria ter pessoas, não iria ter nem graça assistir o programa, porque só teriam pessoas tímidas, introvertidas e coisas desse gênero. Né? E assim, pessoal, com uma reflexão final aqui para a gente concluir esse vídeo, me parece extremamente perigoso nós rotularmos uma pessoa, tá? De racista, ou de homofóbica, ou alguma coisa dessa natureza, sem ter clareza conceitual sobre do que nós estamos falando. Até porque isso já está na lei como sendo estabelecido um crime. Racismo é crime, homofobia é crime. Tudo bem? Então, assim, existe um movimento hoje generalizado de qualquer coisa que você dê um deslize, você já é taxado como tal. E nem sempre as coisas são como são. Tá? E é importante, né, pessoal, a gente ter um embasamento a respeito daquilo, principalmente quando a gente vai acusar alguém ou vai, de alguma forma, lidar com esses temas. Que são temas extremamente sensíveis. Tá bom? Bom, pelo que eu estou me lembrando que eu ia trazer aqui nesse vídeo, é isso. Né? Não sei se eu estou esquecendo algum ponto aqui. E aí gostaria de saber de vocês, né? O que vocês acharam dessa reflexão, se foi interessante, se foi útil para vocês. Tá? Se vocês gostaram, deixa um like aqui no vídeo. Se você não for inscrito aqui no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Se você gostaria de ver alguma outra temática, né, que foge um pouco aqui ao nosso foco, só escrever para mim aqui nos comentários. Tá bom? É isso. Um abraço e até o próximo vídeo.